Olá, bem-vindos ao canal. Então, gente, hoje eu vou trazer um tema aqui bem interessante sobre traduções bíblicas ainda, né? Que é um tema que nós abordamos muito aqui em nosso canal. Então, hoje eu vou trazer uma, um tema aqui interessante. Eu estava lendo a Bíblia, né? Na tradução do Novo Mundo, ou seja, Testemunho de Jeová. Então, eu fui ler Evangelho de Marcos, fazendo uma leitura diária que eu sempre faço. E eu comecei aqui a ler, e quando chegou no verso 3, está escrito o seguinte: a voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Jeová. Endireitem as suas estradas. Ok? Para quem tem um contato com a Bíblia diariamente, sabe que esse texto está se falando de uma profecia messiânica, né? Onde que nós vamos encontrar essa profecia no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 3, exatamente. Em Isaías 40, verso 3, eu vou abrir aqui na mesma tradução. Então, 40, verso 3. Está aqui dizendo o seguinte: a voz de alguém está clamando no deserto. Prepare o caminho para Jeová. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Ok. Mais um fato que me chamou a atenção é a palavra Jeová está no Novo Testamento da tradução do Novo Mundo. Claro, isso não é nenhuma novidade, porque nós sabemos o quanto eles prezam, né, o nome Jeová. É o nome de Deus. E eles prezam muito isso. Ao ponto dos tradutores, né, dessa Bíblia deles aqui, eles colocarem o termo Jeová no Novo Testamento. Lembrando que o termo Jeová é um termo hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, como é que a palavra Jeová foi parar no Novo Testamento da tradução do Novo Mundo, né? Essa é a questão. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma outra Bíblia, uma Bíblia bem conhecida também, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia ecumênica, porém ela tem uma boa tradução. E eu vou ler primeiro em Isaías, no capítulo 40, no verso 3, que ele diz o seguinte, ó: uma voz clama, no deserto abri um caminho para Yahvé, na estepe aplainai uma vereda para o nosso Deus. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, não sei se vai dar para ver, até marquei aqui, ó, vai estar, ó, Yahvé. Então, é uma característica dessa Bíblia de se traduzir os nomes próprios do hebraico para o português. Eles fazem uma transliteração. Então, você vai encontrar mesmo o termo Yahvé, certo, né? Eu acho mais legal, é a minha posição quanto a isso. Agora eu vou abrir na mesma Bíblia de Jerusalém, no Evangelho de Marcos, porque é uma citação. Marcos está citando o quê? Está citando o livro de Isaías. Então vamos ver como foi que Marcos ele traduziu, como que está na Bíblia de Jerusalém aqui. Vamos lá. No verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mais uma vez eu vou mostrar aqui, ó.
E olha que a Bíblia de Jerusalém tem como característica colocar os nomes, né, como eu mostrei ali. Mas o texto sobre o qual a Bíblia de Jerusalém está baseada é o texto grego. E o texto grego ao qual ela está baseada não tem o tetragrama inserido no texto grego. Você tem a palavra grega. Então, ela é fiel nessa tradução. Então, ela traz Senhor. Senhor. As Bíblias protestantes, praticamente quase todas elas vão também trazer o termo Senhor. Por que que traz o termo Senhor e elas não trazem o termo Yahvé ou Jeová? Por quê? Porque as Bíblias, até mesmo a Bíblia, a tradução do Novo Mundo também não foge à regra. Todas elas, o Novo Testamento é baseado no texto grego. No texto grego. Se eu não estou enganado, a Bíblia do STJ, ela está baseada no texto grego de Westcott e Hort, que é o texto crítico, né, o texto eclético usado também nas Bíblias protestantes, também como em algumas Bíblias católicas. Então, por que nela você vai encontrar um termo hebraico no meio de um texto grego? Vamos lá. Existe uma explicação para isso, né? Mas primeiro, eu vou mostrar que no texto grego, no texto crítico, aos quais essas Bíblias estão baseadas, vocês vão ver como que está no texto grego de Marcos. No texto grego de Marcos vai estar Rodon, Kyrion, Kyriou, ou seja, o Senhor. Veja que o termo está em grego. Por que esse termo está em grego? Porque ele está baseado em vários manuscritos gregos antigos, e tanto o texto eclético quanto o texto majoritário, que eu tenho aqui também, que é um outro texto grego, esse aqui, tanto um como o outro, eles estão baseados, né, eles vão estar baseados em manuscritos gregos antigos. Esse aqui em mais manuscritos, muito mais do que esse. Porém, os dois, tanto um como o outro, eles vão atestar a mesma palavra em grego, ou seja, Kyriou, e não o termo em hebraico inserido no meio do texto grego. Você não vai encontrar isso aí. Uma prova no Códice Vaticanus, eu tenho ele impresso aqui, eu estive olhando, e ele vai estar exatamente no começo do Evangelho de Marcos, bem aqui está a palavra Kyriou. Claro que ela está abreviada, né? Mas aqui está, Kyriou. Então, para mostrar que em documentos antigos você não vai encontrar a palavra Yahvé inserida no texto grego. Você simplesmente não vai encontrar. Então, de onde que a tradução do Novo Mundo ela tirou essa ideia, né, de colocar o termo Jeová inserido no Novo Testamento, sendo que não existe isso no Novo Testamento? Eles vão dizer, inclusive na Bíblia deles mesmo, ela tem aqui um artigo. Ela tem aqui um artigo lá no final da sua Bíblia, né? Muito interessante. E a prova de que o termo Jeová ele tem que estar inserido no Novo Testamento é um documento que foi encontrado. E esse documento, que é uma cópia da Septuaginta, ele é datado do século I a.C. Século I a.C. Veja que ele é bem antigo. E nessa Septuaginta, que já é uma cópia da Septuaginta original, que foi feita no século III, você vai encontrar em vários pontos o termo Yahvé. Ok? Você vai encontrar o termo Yahvé inserido no texto grego, porque a Septuaginta é uma tradução grega
né, do Antigo Testamento hebraico. Então, essa é uma alegação que eles fazem. Então, eles entendem que o quê? Que os apóstolos, os discípulos, ao copiarem o Novo Testamento, eles inseriram o tetragrama. Eles inseriram o tetragrama, mas nas cópias, entendeu? Os copistas já não inseriram, eles trocaram o termo Yahvé pelo termo Kyrios. Esse documento antigo, ele é chamado de Papiro Fouad 266. Só para deixar claro aqui, né, qual é o documento. Então, eles vão dizer isso, né? Que os copistas, eles simplesmente trocaram o termo Yahvé, que possivelmente tinha sido inserido pelos apóstolos, ou seja, pelos escritores canônicos, né, vamos assim dizer, e eles simplesmente trocaram. E então o nome de Deus ele foi perdido durante a história. E as Bíblias protestantes não trazem o termo Yahvé absorver esse erro, ok? Dos copistas, veja só. A grande questão é, por que Deus não preservou o seu nome nos manuscritos do Novo Testamento? Deus não foi poderoso para preservar o nome dele? Por que será que Deus ele não teria tido essa vontade, né? Porque a gente sabe que o homem está no controle de Deus, né? Os copistas estão no controle de Deus. Como é que Deus ele não controlou esse processo de escritas e de cópias dos manuscritos do Novo Testamento durante a história? Isso é muito interessante, né? Outra questão também interessante que os TJ sempre esquecem é que a Septuaginta sempre é citada no Novo Testamento pelos escritores, por Paulo, Mateus, Marcos, João, todos eles citam a Septuaginta em grego. E todas as citações da Septuaginta no Novo Testamento, onde tem o termo Senhor, né, vai estar lá no grego, Kyrios. Ok? Não vai ter Yahvé, é Kyrios. Senhor, o Senhor. Por isso que nas traduções em português você vai encontrar lá o Senhor, que é uma tradução para o termo Yahvé, né? Outra coisa também que eu acho estranha é a tradução do Novo Mundo está baseada apenas em um manuscrito, em apenas uma cópia para poder colocar o termo Jeová no Novo Testamento. Eu acho estranho isso porque nós sabemos que as Bíblias protestantes, a maioria delas, é claro, né? Ela não vai seguir esse prisma, entendeu? Elas vão estar baseadas em mais de um manuscrito. É claro que lá no texto crítico nós temos uma dificuldade nesse ponto aí, porque ele está baseado em menos manuscritos, ok? Mas o texto é crítico. Quando a gente chama de texto crítico é porque é um texto que ele é formatado, né? Com base em mais de um manuscrito. Então você pode ter 2 ou centenas de manuscritos para poder fundamentar aquele texto grego ali. E a tradução do Novo Mundo ela vai estar fundamentada em apenas esse documento antigo, lá do século I a.C., que é uma cópia já da Septuaginta, para poder dizer que o nome de Jeová tem que estar no Novo Testamento. Jeová hebraico, né? No Novo Testamento escrito em grego. Outra coisa também que eles não percebem, e é claro, aí você vai entender o porquê de, às vezes, você ver o termo Jeová no Novo Testamento, é que, abrindo ainda a mesma tradução deles aqui, você vai ver que esse texto de Marcos ela é uma profecia a Jesus. E olha só como esse texto trabalha a divindade de Jesus. Trabalha a divindade de Jesus, porque nós sabemos que João Batista ele veio o quê? Preparar o caminho do Senhor. E o Senhor aqui está fazendo, está falando do Messias. Está falando do Messias, está falando de Jesus. Ah, mas também não está falando de Deus? Claro, está falando de Deus sim, é claro. Mas nós sabemos que Jesus, o Messias é o Deus encarnado. É o Deus que se encarnou e veio até essa terra. Então, essa profecia ela só foi entendida quando Cristo ele se revelou como Deus
para os discípulos, para a igreja. Então, esses versículos, eles começaram a saltar, a vir à tona aos escritores. Por isso que eles citam uma passagem que possivelmente fosse atribuída a Jeová, a Deus, né? E é mesmo, porque quando você vê lá no termo hebraico, você vai ver lá Jeová, Yahvé, que eu acho mais certo, né? Mas é uma profecia messiânica. Mas isso não é interessante para os testemunhas de Jeová, porque eles não entendem que Jesus ele é um ser divino, né? Então eles vão forçar a tradução deles, colocando o termo Jeová, para poder dar ênfase às doutrinas deles, ok? Mas tá aí, gente. Esse é um tema interessante. Inscreva-se no nosso canal também, você que não é inscrito ainda, divulgue esse vídeo, né? Divulgue o canal também para que a gente venha crescer e expandir o conhecimento aí sobre a palavra de Deus, ok? Deus abençoe em nome de Jesus.